Mas o professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Essa gaveta deveria existir em todos os lugares, porque tem o design mais inteligente do mundo. Ela ganha muito espaço, porque você consegue aproveitar o vão entre as duas gavetas, e na hora que você fecha uma, as duas fecham juntas. Essa é a tatuagem mais genial da história. Vendo assim, não dá pra entender, mas quando você coloca uma régua do lado, tudo faz sentido. Agora ele pode medir o que ele quiser só usando o dedo. Essa mosca vale 2 milhões de dólares, porque esse jogador de golfe ia perder o torneio, já que a bola ficou parada do lado do buraco, até que essa mosca pousou e salvou a vida dele. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Ela tem mais de 30 anos, mas tem só 63 centímetros de altura. Pra ela, coisas simples como subir escadas ou comer pizza podem ser bem difíceis. E até roupas de bebê ficam largas nela. Mas também tem algumas vantagens, como sempre entrar de graça em parques de diversão e comer sempre do cardápio infantil. E além de mulher mais baixa, ela tem o recorde mundial de menor mão, menor pé e menor peso. E essa é ela comparada ao sapato do homem mais alto do mundo. Essa é a nova música mais curta do mundo. Essa menina quer quebrar o recorde que era dessa música. Então ela bateu palma, tocou o ukulele e cantou o mais rápido que conseguiu. E o resultado foi esse. Qual a música mais famosa do mundo? Alguma que todas as pessoas da Terra conhecem. Eu achei que poderia ser essa. Ou essa. Faria sentido. Mas não, de acordo com o Google, é essa aqui. Você conhece? Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram, começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. Os ursinhos não aceitam ele e começaram a atacar. Os verdes chegaram pra ajudar e agora estão planejando um ataque contra os laranjas. Chegou o dia do ataque. Ele começou. Meu Deus, é uma guerra. E os policiais chegaram. Todos eles foram presos, mas eles dois conseguiram escapar. Liberdade! Eles estão se beijando. Quê? Ele comprou uma pistola que atira água pra trás se você apertar o gatilho e só atira pra frente de um jeito secreto, pra jogar água nos seus amigos da escola. E quando ela vai se vingar, acontece exatamente o que ele queria. Eles planejaram a pegadinha perfeita pra professora. Os dois amigos queriam ficar iguais, pra professora não saber quem era quem. E pra isso, decidiram raspar o cabelo pra ficarem idênticos. Foi difícil convencer os pais, mas depois de pedir muito, eles aceitaram. E na segunda-feira, os dois meninos apareceram assim. Qual a pessoa mais sortuda da Terra? Esse é o Frank Selak. Aos 30 anos, o trem que ele tava descarrilhou e caiu no rio. 17 passageiros se afogaram, mas ele sobreviveu com só um braço quebrado. Um ano depois, na sua primeira viagem de avião, ele foi arremessado pra fora da porta, mas caiu num palheiro e não se machucou. 3 anos depois, o ônibus que ele tava caiu num rio, mas ele sobreviveu. E em 1970, o carro dele pegou fogo 2 vezes e ele não se machucou. E depois de tudo isso, em 2003, ele ganhou $1 milhão na loteria. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Essa é a pior lição de casa da história. Em 2022, um professor chinês queria ensinar os seus alunos a contar. E pra isso,
isso, pediu que os alunos contassem 10 mil grãos de arroz. E eles tiveram que fazer pra não reprovar. Isso levou semanas. E quando finalmente todo mundo conseguiu entregar a lição, todo mundo tinha contado errado e precisou fazer de novo. Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada e anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa, ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia e o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos, mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra e que ele precisava de só mais um dia pra poder entregar o trabalho. E o professor aceitou. E ele tirou 10. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso. E por 2 anos, o bairro inteiro comprava seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a piscina mais funda do mundo. Ela tem 60 metros de profundidade, mas dentro dela tem uma cidade submersa com várias salas secretas. Lá tem ruas, apartamentos, supermercado, uma BMW, um tabuleiro de xadrez, Lego, um fliperama, que eu acho que não funciona, bilhar, pebolim e uma quadra de basquete. Ela é tão profunda que daria pra mergulhar um prédio de 20 andares nela. Você nadaria aí? Essa professora passou mal, mas as alunas imitaram achando que era coreografia. As alunas eram um pouco dedicadas demais em imitar os movimentos da professora. Então, na hora que ela cai no chão passando mal, todo mundo imitou sem nem questionar. Essa mulher é fofoqueira profissional. Ela percebeu que todo mundo do bairro ia até ela pra saber da vida dos outros. E aí ela teve a ideia genial de vender as informações. Fofocas mais simples custam R$6 e as mais cabeludas podem custar até 1.000. Além de vender informações, ela também recebe dinheiro pra não contar as fofocas. E isso deu tão certo que ela já comprou 2 casas. Essa é a prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família. E comemoram desse jeito. A regra dos 5 segundos é real. Quem nunca derrubou comida no chão e comeu mesmo assim? Porque tinha ficado menos de 5 segundos. Mas será que isso é real? Pra testar, derrubaram um potinho no chão por menos de 5 segundos e outro por pouco mais. Depois, testaram a quantidade de bactérias que cresceu em cada um. E realmente, o pote que ficou mais de 5 segundos tinha mais bactérias. Mas o de 0 segundos também tinha. O que significa que mesmo que fique menos de 5 segundos, a sua comida ainda assim tá bem nojenta, suja e cheia de bactérias. Desafiaram essa menina a mostrar o dedo do meio pra porta do elevador, porque poderia ou não ter alguém do outro lado. No começo foi tudo bem, mas o final foi bem pior do que ela poderia imaginar. Essa tatuagem é genial, porque se você não tem miopia, vai ver ela toda borrada e duplicada. Mas se você usa óculos, tira ele pra ver. Você vai enxergar ela completamente normal. Provas de que gêmeos são sincronizados. Esses dois caíram do mesmo jeito, a perninha das duas igualmente sincronizadas. Ele perguntou qual delas era a Sofia, e nem elas sabiam. Esses dois bebês choraram do mesmo jeito ao mesmo tempo, coitados dos pais. E eles espirrando igual, 2 vezes. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta para decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. O McDonald's tentou humilhar essa empresa, mas acabou sendo humilhado. Ele escreveu na sua placa: "E aí, sorveteria, quer fazer uma guerra de placas?" E o restaurante vizinho respondeu na sua placa, dizendo: "Eu até queria, mas eu tô ocupado fazendo sorvete." Só que eles retrucaram, dizendo: "Que fofo, mas o nosso sorvete se faz sozinho." E a
resposta foi: nossa, quer dizer que a sua máquina tá funcionando? Que surpresa! Mas aí, um funcionário da sorveteria entrou escondido no McDonald's pra mudar a placa deles. Pra entre aqui pra pegar diabetes. Esse youtuber tava sem ideia e postou o vídeo Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu a Acabou Meu Conteúdo. E reagiu ao react de Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu ao react do react de Acabou Meu Conteúdo. Então reagiu ao react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. Depois reagiu ao react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí acabou o conteúdo. Essas pessoas estão andando, mas se você mexer o celular, vai enxergar elas completamente paradas. Esse é o seu lembrete que você não tá com essas coisas. Agradeça. Nariz entupido. A gente só percebe o quanto é bom respirar quando não tá respirando. Dor de garganta. A gente só dá valor pra engolir as coisas quando parece que tem arame farpado na sua garganta. Aquela espinha embaixo do nariz que dói pra cacete, mas que também não dá pra estourar. Afta. Agradeça se você não tá com nenhuma porque elas duram semanas. Caganeira. Por motivos óbvios.